Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar online do Centro Espírita Lar do Amor. Você pode acompanhar a transmissão pelas redes sociais, WhatsApp, YouTube, Spotify e também no site do Lar do Amor. Eu sou Gislene e é com muito carinho e com muita alegria que damos início ao Evangelho no Lar. Vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, levando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho de amor. Mestre, inspira-nos a compreender as lições da pureza de coração, para que a luz da Tua verdade encontre abrigo em nossa intimidade. Que a paz e a luz do Teu amor estejam conosco. Assim seja. A nossa leitura preparatória é do livro Vinha de Luz, lição 97. O Verbo é Criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. No íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Esta é uma mensagem de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso evangelho de hoje é o capítulo 8,
Bem-aventurados os que têm puro coração. Itens 8 e 9. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos as tradições dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 1 a 20. O item 9 é um trecho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 11, nos versículos de 37 a 40, que diz assim: Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Temos aqui neste Evangelho profundas reflexões. Jesus, ele nos traz uma advertência muito séria, que precisa ser ouvida e acolhida por todos nós, que é o cuidado com o que cultivamos e armazenamos em nosso coração. O coração é a fonte de tudo o que emana de nós. Pensamentos, sentimentos, palavras, tudo isso é força criadora, viva e vibrante, e pulsa em nós tanto quanto no coração. E esse é o cerne do diálogo que Jesus tem com os fariseus
há mais de 2000 anos e que continua atualíssimo hoje. Ele fala da hipocrisia, dessa nossa tendência de valorizar as aparências e esconder o que realmente está dentro de nós. Quando os fariseus questionam Jesus sobre o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos, não estavam falando de higiene. Eles estavam falando de um ritual de purificação das tradições farisaicas, que era o ritual de ablução. E Jesus responde mostrando que eles estavam mais preocupados com essa tradição, com as coisas exteriores, do que com a essência, do que com o que estava no coração deles, né? E que não era o gesto exterior que nos aproxima de Deus, mas a pureza dos nossos sentimentos. Por isso Jesus diz: não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. E é no coração que nascem as nossas escolhas, boas ou más. E conforme o que cultivamos, essas vibrações se transformam em energias que nos envolvem. Muitas dores humanas têm origem em sentimentos desarmonizados. O rancor, a inveja, a mágoa, os ciúmes. Sentimentos que ainda revelam o egoísmo e orgulho que está em nós. E nós podemos perceber essa lição de Jesus nas pequenas coisas do dia a dia. Pensemos, por exemplo, nas redes sociais. O cuidado que temos ao escolher uma foto, nós vamos ajustando a luz, o filtro, o ângulo perfeito, porque isso diz respeito à nossa aparência. Mas será que temos o mesmo cuidado quando vamos escrever uma mensagem, ao responder a alguém, ou falar com as pessoas? Se a boca fala do que está cheio o coração, é importante refletirmos do que temos enchido o nosso coração. Jesus nos convida a cuidar dos sentimentos, porque isso faz parte essencial da nossa evolução espiritual. Observar, conhecer e educar o que sentimos é o caminho da reforma íntima. E essa transformação não é imediata. É um processo contínuo de autoconhecimento, de vigilância sobre as nossas intenções e de oração para nos fortalecermos. Por isso é tão importante nos alimentarmos diariamente com o Evangelho, uma leitura breve, um parágrafo por dia, como um remédio da alma. Essa pequena dose de luz que vai lavando, não as mãos, mas o coração, que vai purificando as emoções e transformando os nossos sentimentos mais grosseiros em outros sentimentos mais elevados. E para começar, vamos relembrar aqui o conselho que Emmanuel nos traz na leitura inicial, quando ele diz: é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria. E ele ainda vai dizer: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Que possamos então cuidar do nosso coração, para que dele brotem palavras e atitudes que reflitam o amor e a luz do Cristo. E assim, com essas reflexões, encerramos este momento agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Mestre, ajuda-nos a estarmos atentos e vigilantes aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos
ao nosso falar, pois tudo isso é força criadora. Que o nosso coração procure mais o amor, a compreensão e o auxílio fraternal, para que dele transborde o bem. Ampara-nos, Mestre, nessa nossa caminhada. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.